Olá, ex-impostoras! Está aqui abrindo a segunda temporada desse podcast maravilhoso. Essa temporada está super quente, tem assuntos que vocês pedem demais. A gente vai falar sobre burnout, sobre maternidade, sobre comunicação não violenta. E o assunto de hoje é um assunto muito quente também, é um assunto que é muito importante a gente falar sobre, especialmente no momento que a gente está vivendo e para quando vocês viverem esse momento, que ele seja o mais leve possível. Como vocês provavelmente já sabem, meu nome é Camila Máximos. E o meu é Thaís Lopes, e esse é meu último episódio aqui com vocês, como ex-impostoras. É isso aí. A gente vai falar um pouquinho sobre a decisão da Tá de sair do Ex-Impostoras e vamos acabar de vez com esse mistério que nos ronda, que todo mundo acha que a gente brigou, que a gente tretou, e não foi isso que aconteceu. A gente, na verdade, não teve tempo de voltar aqui para falar sobre isso. E esse momento de abertura da segunda temporada do nosso podcast é muito importante. A gente já trazer essa quebra de mistério e, felizmente, porque para a gente é felizmente, acabar com essa névoa que se criou, né? Porque a galera gosta de treta. Então, a gente vai ter que frustrar as pessoas que gostam de treta, porque não é o caso. É isso, não é o caso mesmo. É muito um papo hoje sobre saber encerrar ciclos, eu acho, sobre términos, mas entendendo que términos nem sempre são ruins. Eles podem não ser fáceis, mas não necessariamente são ruins, né, Cá? Exatamente. E é término real. Eu estava até falando com a Thais outro dia, que para mim a sensação é de término de relacionamento mesmo, gente. Eu fiquei Sim. de luto, sabe? A gente teve um momento ali que a gente não conversou. Mas não porque a gente não estava, que a gente estava brigada, mas porque você precisa passar realmente por um momento de luto, de término, igual de relacionamento mesmo, eu acho. Mas tá, queria ouvir, assim, o que você sentiu? Porque falando de objetivo, essa sua decisão ela vem muito de uma mudança de objetivo na sua vida barra carreira, né? Exatamente. Eu posso começar falando exatamente sobre esse sentimento, né, que você trouxe, que é exatamente isso. É como um término de relacionamento. As posturas é um relacionamento, um dos relacionamentos mais longos da minha vida, né? Mais de 2 anos aí dedicado a esse projeto, que já não é mais um projeto, que realmente já, né, já existe de fato, já tem o próprio público. E foi realmente difícil, assim, foi necessário esse tempo até acho que tanto para mim quanto para cá, para a gente entender que o Ex-Impostoras sempre foi sobre nós, foi sempre sobre plural, né? A gente sempre falava a gente, nós, começar a desvincular isso, né? Entender sobre esse fim de ciclo realmente para mim. E como a Ká falou, exatamente, foi muito baseado na minha carreira mesmo. E até, talvez um pouco até paradoxo, que justamente no momento que a gente começou a falar mais, né, sobre carreira no Ex-Impostoras, mais sobre autoconhecimento, mais sobre propósito, que a gente começou realmente a mergulhar mais nisso, eu comecei a ver que talvez não fosse exatamente o meu momento de estar ali, mas de estar me dedicando a outra coisa. Então, eu acho que só reforça muito do que a gente vem falando há tanto tempo, né? Do que a Ká tem reforçado tanto, especialmente nos últimos meses, nas últimas semanas, sobre o quanto é importante a gente se autoconhecer, né? A gente entender qual que é o nosso contexto, né? Entender a nossa bagagem, de onde que a gente veio, o que que a gente já carrega de experiência, mas mais importante do que isso, entender onde a gente quer chegar, né? Para onde que a gente quer ir e entender quais são os passos para a gente alcançar esses objetivos. Então, foi muito nesse momento, foi algo que eu fiquei pensando por muito tempo, fiquei maturando por vários meses. Eu já tinha dado um spoiler sobre isso para cá um pouco tempo antes de realmente tomar essa decisão definitivamente, que eu já estava refletindo sobre isso. E aí, no primeiro momento, falei, não, mas eu vou conseguir conciliar as duas coisas, eu vou fazer as duas coisas. E acabou se tornando uma autocobrança muito grande, né? Uma autocobrança grande que acabou fazendo mais mal do que bem para mim.
Então, foram algumas sessões de terapia até realmente conseguir tomar essa decisão, que realmente não foi fácil. Mas o principal objetivo foi justamente esse, pensando na minha carreira, né? Como eu já falei um pouco no início, o As Impostoras, ele começou como um projeto, começou a partir de conversas, né, minhas e da Cá sobre projetos que a gente queria ter, coisas que a gente queria tirar do papel, várias coisas que a gente tinha vontade de fazer, mas que a gente não se sentia boa o suficiente para isso, né? Parece que eu estou falando um pouco sobre o nosso primeiro episódio, mas foi exatamente assim, né, que As Impostoras começou, sobre esse entendimento nosso de falar mais sobre esse assunto, porque a gente entendeu que era assim que a gente conseguia lidar mais, né, com essa voz, esse sentimento de fraude, e a gente percebeu que era importante a gente falar sobre isso para outras mulheres também, que a gente não estava sozinha, né? A partir do momento que a gente começou a falar uma com a outra, a gente entendeu que a gente não estava sozinha, a gente começou a falar sobre o assunto em outras rodas de conversa, especialmente com outras mulheres, e a gente viu que, no final das contas, todas se sentiam assim também. Então, as impostoras nasceu assim, né? Para a gente falar, desmistificar um pouco sobre a síndrome da impostora, entender, ajudar umas às outras como lidar com esse sentimento. Cresceu muito mais que a gente imaginava, né? A gente não imaginava que depois de um ano a gente ia ter mais de 2.000 pessoas acompanhando a gente, acompanhando nossos conteúdos. E no início era isso, né? Era um projeto de criação de conteúdo, de conscientização, mas a gente viu para uma própria demanda do próprio público, né? De vocês mesmas, do quanto a gente poderia contribuir mais. E os impostores foi crescendo, crescendo, não só de público, e se tornou de fato um negócio, né? A gente começou realmente surgiu a consultoria, surgiram os materiais complementares e surgiu uma demanda. E quando a gente fala sobre negócio, a responsabilidade aumenta muito, né? Não que a gente não tivesse responsabilidade antes com o conteúdo, né? Com toda a informação que a gente gerava, com o compromisso que a gente sempre teve com vocês. Mas quando a gente fala realmente de um negócio, a responsabilidade fica muito maior. A gente tem A esse cobrança é compromisso diferente, ainda né? maior, que as pessoas estão depositando não só a confiança na gente, mas até um investimento financeiro, né, Cá? Sim. Então, foi muito entendimento e nesse processo de autoconhecimento também, que a gente passa junto com vocês, né, de entender que não era o meu momento de me dedicar ao negócio, que eu estava no momento, né, na balança, eu tenho minha carreira corporativa também, e nesse momento eu preciso focar um pouco mais nela. Então, basicamente, um resumo da minha decisão partiu muito a partir daí. É, eu acho importante a gente falar, porque vocês perceberam um pouquinho que a Thaís falou sobre o quanto foi difícil para ela tomar essa decisão, né? Por que que é difícil, assim? Acho que muito, igual você já, quando a gente conversou, né, tá? Igual você trouxe para mim. O Ex-Impostores, ele nasceu, como a gente disse, das nossas experiências. Então, a gente tinha eu tenho, e acho que a Tá também tem, por isso foi tão difícil, um apego assim mesmo, né? Então, é um amor diferente, porque, como ela falou, não nasceu para ser um negócio, nasceu para compartilhar conhecimento e cresceu, e a partir de uma demanda reprimida de vocês, isso se transformou. Mas até por gostar demais, por ter apego demais, é difícil tomar essa decisão de encerrar um ciclo, né? De entender que, não, pera, o que eu conseguia contribuir, o que foi legal, até esse ponto aqui foi benéfico para as duas partes. E aí não estou me incluindo, estou falando ex-impostoras e Thaís, ex-impostoras. Foi importante e foi benéfico até aqui. A partir daqui, é igual você falou, já começou a trazer mais malefício do que benefício para você. E aí eu acho que é legal a gente fazer um contraponto com decisões que a gente precisa tomar de carreira mesmo, né? Eu falo muito sobre a gente aprender quais são as nossas prioridades, o que é importante para a gente conseguir identificando essas coisas, a gente conseguir investir o nosso tempo, investir a nossa energia de maneira mais inteligente, sabendo que a nossa vida é uma só, não existe essa coisa de vida pessoal, vida profissional, porque somos uma pessoa só. Então, quando a gente investe a nossa energia, o nosso tempo nas coisas que são importantes para a gente, ou nas nossas prioridades naquele momento, a gente tem uma chance maior, vamos dizer assim,
está caminhando em uma direção aí mais próxima do nosso propósito, está mais alinhado com o que a gente acredita. E aí queria que você falasse um pouquinho, tá, sobre essa, independente de ser as impostoras, sobre essa decisão de, ok, eu preciso, entendi todo o contexto que eu estou aqui, eu preciso tomar uma decisão de carreira que é uma decisão difícil. Perfeito. Começa exatamente por aí, né? É uma decisão que foi realmente muito difícil, porque exatamente como você trouxe, cara, era um embate muito grande comigo mesma por esse apego. Eu sou canceriana, né, gente? Então por aí já vê a pessoa apegada às coisas. E As Impostoras é um projeto que eu sempre vou ser as impostoras. E é um projeto que eu Com tenho realmente certeza. esse apego muito grande, que sempre me trouxe muita alegria, desde sempre. E cada feedback, né, cada retorno que a gente sempre recebeu. E desde muito tempo eu sempre pensei em empreender. Então, pareceu realmente paradoxo para mim no momento que eu pensava, cara, eu sempre quis empreender, sempre quis ter um negócio realmente de impacto social para mulheres, e tem essa oportunidade agora. Mas ao mesmo tempo que eu tenho essa oportunidade agora, eu tô com uma oportunidade muito boa de desenvolvimento aqui na minha carreira, né, na minha carreira corporativa, né, para me desenvolver mais enquanto profissional de comunicação, lidando com novos públicos, lidando, né, com outras regiões, enfim, um contato mais global, e que é uma oportunidade muito boa também. Então, foi realmente difícil para mim, né, tomar essa decisão, porque no primeiro momento, exatamente como eu trouxe, no início eu me cobrava muito de, caramba, eu tenho que dar conta disso, tem tanta gente que dá conta, né, de ter uma iniciativa pessoal e trabalhar ao mesmo tempo, por que que eu não consigo, né, como se fosse só isso a vida, né, como se não tivesse diversos outros itens, né, que a gente tem na nossa listinha de check diários. Mas eu me cobrava muito nesse sentido, porque eu pensava, caramba, é uma oportunidade que eu sempre quis, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não estou totalmente preparada para ela. Eu sinto que eu preciso de mais bagagem mesmo, sabe? Porque até é muito legal que eu e a Ká, a gente entende que a gente sempre se complementou muito, mas querendo ou não, né, a gente olhar a questão de bagagem mesmo, a Ká tem uma bagagem maior do que a minha, né? Ela tem mais tempo de mercado, né? Mais tempo exercendo liderança, empresas, enfim, gestão de times. E eu ainda tô ainda na minha trajetória, né? E claro, aqui novamente, não estou falando sobre comparação, sobre, não estou à altura da Camila para tocar algo junto com ela. Não é sobre isso. É muito sobre o entendimento que eu tive de entender que eu realmente estou na minha trajetória, minha própria trajetória, e eu sinto que eu preciso me desenvolver mais, eu sinto que eu tenho mais a aprender antes de até de compartilhar isso com outras pessoas, né? Até mais do que trazer isso, né? Trazer, claro, eu tenho minha bagagem já tenho o que ensinar, mas eu sei que eu tenho muito a aprender e eu sinto que eu estou numa oportunidade boa de aprendizado na minha carreira corporativa atualmente. Então, foi muito mais sobre essa decisão de entender que eu amo as impostoras, amo o que as impostoras têm se tornado, espero que ele cresça muito ainda, mas não é o meu momento de estar conectada a isso, né? Isso pode mudar, sei lá, daqui a 5, 10 anos, eu posso, né, eventualmente seguir esse outro lado, esse meu lado empreendedor, né? Entender que ele possa fazer sentido para mim, ou não, eu posso realmente entender que a carreira corporativa, para mim, ela faz mais sentido para os meus objetivos, que mudam também ao longo do tempo, entender que faz mais sentido para mim. Então, foi uma decisão foi muito embate, foram várias semanas, vários meses, na verdade, tentando conciliar as coisas e pensando, caramba, eu realmente devo priorizar isso, eu devia estar priorizando outra coisa, e tentando balancear ao mesmo tempo, e ficando extremamente sobrecarregada com essa indecisão. Então, foi uma decisão que foi difícil, mas ao mesmo tempo eu sinto que depois que ela foi tomada, claro que no início, como a Ká falou, tem essa fase de luto, essa dificuldade até de falar sobre o assunto. Então, várias pessoas vieram procurar, tanto a mim quanto a Ká, né, para saber, caramba, tá, você não tá mais nas impostoras, só vejo a Camila postando e tá tudo bem, o que que aconteceu? Então, quem veio procurar para saber sobre isso, eu acabei falando sobre o assunto, pessoas mais próximas também, né, que
que eu tenho mais proximidade, também falei sobre, mas, de modo geral, ainda tava essa aura um pouco nebulosa, né, de forma geral. Então, porque realmente era difícil falar sobre no início, era difícil admitir no primeiro momento, né, esse sentimento da impostora na cabeça, de caramba, a Thaís não deu conta, né? Eu ficava me cobrando assim, caramba, eu tô desistindo de um projeto que eu amo tanto porque eu não tô dando conta. E será que eu devia mesmo? Eu não devia estar me esforçando mais? Será que é o certo que eu fiz? Então, ao mesmo tempo que dá aquele sentimento de alívio de, ok, realmente vou focar nisso aqui agora, vou abrir mão de algo que eu amo muito, mas que eu sei que está em boas mãos, mas é bem difícil, tá, gente? É realmente esse o término amigável, né? Que você termina, que as duas partes entram ali em um consenso de que, ok, faz sentido finalizar esse ciclo, foi bom enquanto durou, se estender um pouco mais, talvez pode, né? É o que eu falei com a Ká, eu tinha medo de me estender um pouco mais e acabar perdendo o principal, que era a nossa amizade, sabe? Por eu não estar conseguindo me dedicar. E aqui eu abro um parênteses, né, para reforçar que em nenhum momento foi uma cobrança da parte da Camila. Foi sempre, o tempo inteiro, uma cobrança minha comigo mesmo, né? Então, foi muito esse embate comigo, nesse processo de autoconhecimento, de busca pelo propósito, de entender onde que eu estou na minha carreira, onde eu quero chegar, para realmente tomar essa decisão que, mais uma vez, estou falando pela 30ª vez, não foi fácil, mas que realmente eu entendo que foi necessária. E hoje, né, passadas de algumas semanas de assimilação dessa decisão, eu entendo que foi boa para mim e que eu acredito que vai ser boa para o pro projeto também e de modo geral para todas as partes envolvidas. Concordo. E eu acho que legal também, a gente já caminhando aí para o fim, porque a notícia é essa notícia É bombástica, isso. mas eu quero trazer também um pouquinho de insight para vocês, porque, gente, ciclos se encerram, quer a gente goste, quer não. Às vezes a gente gosta, às vezes a gente se sente realmente totalmente feliz com essa decisão, e às vezes não. Às vezes essa decisão de encerrar um ciclo ela vem com um peso também, como a Tá falou. Um peso de cobrança, de autocobrança, um peso de questionamento, né? Então, nossa, eu quis isso por tanto tempo, é agora que eu tô ali na porta para conseguir, eu vou tomar uma decisão diferente. E você só consegue ter esse tipo de visão quando você entende bem o contexto que você está inserida. Então, quando eu falo, por que eu estou falando por contexto? A gente tinha um contexto as impostoras e esse contexto mudou quando eu vim para a Holanda. Porque enquanto eu estava no Brasil, eu também tinha minha carreira corporativa e nós duas tínhamos que conciliar as duas coisas. Quando eu vim para a Holanda, o meu foco nas impostoras foi 100%. E foi daí que a gente começou também a trazer ideias para monetizar o conteúdo. Então, foi quando surgiu a consultoria, a mentoria, o e-book que está para ser lançado também. Então, o nosso contexto também dentro da empresa, as impostoras, mudou. E isso fez com que a Thaís, com entendimento, com o autoconhecimento dela, que ela conseguisse fazer uma avaliação desse lugar, desse novo contexto que ela estava inserida, para poder entender, peraí, agora, essa empresa aqui, ela está indo para esse caminho. Eu consigo acompanhar? E ela não conseguiria ter feito essa identificação de ambiente sem entender muito bem o propósito dela, quais são as coisas que fazem ela bem, que faz ela se sentir feliz, e não que as impostoras não façam, mas a gente precisa pesar todas as coisas, né? Então, hoje na carreira dela, ela desenvolve, na carreira corporativa, ela desenvolve um trabalho incrível que com certeza também traz muitas felicidades. Então, quando a gente fala em prós e contras, e quando a gente entende esse contexto, esse cenário que a gente está inserido, a gente vai conseguindo fazer uma avaliação mais fiel a nós mesmos, mais fiel ao que é importante para a gente, aos objetivos que a gente quer seguir, independente do que o coleguinha fala.
independente do que vai acontecer, das expectativas das outras pessoas. Então, é muito importante ter essa visão. Se você estiver nesse momento aí de ter que tomar uma decisão que talvez não vai ser uma decisão que você gostaria, muito feliz assim de tomar, faça essa avaliação. Entende o que está dentro de você, o que te movimenta. Então, esse momento também, como a Marta falou, foi quando a gente começou a consultoria. E aí, em algumas sessões da consultoria, ela participou. E aí, a gente estava ali na sessão falando sobre propósito para as pessoas, falando sobre Ikigai para as pessoas. E ela, ao mesmo tempo, acho que fazendo também essa reflexão, né, tá? De entender, não, espera aí, o meu propósito é esse é o caminho que a empresa está seguindo, e esse é o caminho que a minha carreira corporativa está seguindo, e talvez as duas coisas não estejam conectadas agora. O que não quer dizer que não vai estar conectado no futuro, e o que não quer dizer que elas possam andar não conectadas, mas por Bluetooth, alguma coisa assim, conectadas, mas wireless. Então, se você estiver vivendo esse momento, acho que eu gostaria muito que você, primeiro, não se sentisse. Você vai se sentir assim, mas, primeiro, entenda que você não está sozinha, eu acho que é um ponto importante. Mas eu gostaria que você não se sentisse tão mal, tão pesada, tão culpada por estar encerrando um ciclo, por mais que você goste, porque ciclos se encerram, términos acontecem e nem Sim. sempre é para o pior. Então, na grande maior parte das vezes, na verdade, é para o melhor. Então, se você estiver vivendo isso, eu espero que esse nosso papo, a experiência da Thaís e você entendendo que você não está sozinho, eu espero que a gente tenha conseguido dar um pouquinho aí de lucidez para essa decisão e tirar um pouquinho desse peso que eu tenho certeza que está aí, que você está sentindo. Totalmente. Eu acho que são dois insights principais aqui, né, que eu queria até aproveitar para destacar nesse final. Primeiro, entender que é ok encerrar ciclos, tá? E que não foi porque algo foi muito importante para você há algum tempo, ou que ainda é importante para você, mas porque seu objetivo talvez está um pouco mais desvinculado daquilo, porque você quis muito em algum momento, não significa que você vai querer aquilo para sempre ou que você precisa realmente focar nisso para sempre e ignorar todo o resto, tá? Eu acho que meu grande receio era esse, né? Era muito pensando até no compromisso que eu tinha com a Camila, o compromisso que eu tinha com vocês, né? Como que eu, de repente, vou deixar de fazer parte disso e perder esse compromisso, né? Tirar esse vínculo de uma hora para outra. Então, acho que primeiro é isso, se priorizar, claro, é importante pensar nas pessoas, pensar no impacto que você pode causar, mas pensar primeiro em você, tá? Não do que as pessoas estão esperando de você, ou que você acha que as pessoas acham que você deveria fazer, mas pensar realmente em você, qual que é o seu propósito realmente, qual que é o seu objetivo, entender se é compatível no momento. Talvez você pense, como eu falei, eu sempre pensei em empreender, ainda penso em empreender, mas eu entendi que não era esse o meu momento de realmente mergulhar de cabeça no empreendedorismo. Isso não significa que eu não vou empreender em algum momento da minha vida, ou que eu não possa mudar realmente de ideia sobre isso em algum momento, né? Entender que talvez eu não precise realmente empreender, talvez eu possa intraempreender, né, em outros lugares que eu esteja. E o segundo é autoconhecimento, né, gente? Que a gente sempre falou por aqui, que é o principal. É só quando a gente se conhece, entende nossas forças, nossos pontos de melhoria, o caminho que a gente quer traçar, que a gente consegue realmente fazer esses desvios de uma forma segura, né? Mais uma vez, não que vai ser fácil, fácil não é, mas pode ser muito mais simples se a gente sempre Mais entender que leve, a gente né? deve se priorizar. Dá para ser mais leve, sabe? Não precisa ser tão Exato. pesado. É uma decisão que já é difícil por si só. Então, se a gente pode deixar decisões leves, se a gente pode deixar a vida mais leve, então é inteligente que a gente faça isso. E aproveitando que, falando de autoconhecimento, gente, falando de autoconhecimento mais carreira, falando de autoconhecimento em ciclos, não dá para não falar de consultoria de carreira. Então já fica aí o jabá. Se você está vivendo um momento difícil, está precisando de uma ajudinha, de uma mãozinha, dá uma olhadinha lá no site, eximpostoras.com.br e vamos conversar. Vamos ver como é que eu posso te ajudar.
E tá, só te agradecer por esse tempo todo, porque, como eu já te falei e reforço, as impostoras não existiria sem você. Eu jamais teria começado isso sem você. Então, sou muito, muito grata. Muito obrigada. E feliz novo ciclo. Obrigada, Ká. A gente já teve uma conversa antes, né? Já teve choro, já teve, E enfim. Mas eu também só tenho a agradecer por tudo, agradecer você, porque é igual, tá? É totalmente recíproco. Sem você eu também não teria começado. E agradecer a todas, né, que estão acompanhando a gente desde o início, quem se preocupou, quis saber o que que aconteceu, o que que eu estava sumida, é um pouco disso. Mas eu continuo à disposição também, minhas redes sociais continuam, @Thaís Lopes, pode me procurar, Instagram, LinkedIn, enfim, meus contatos estão aí, continuo à disposição, gente. Desejo sucesso às impostoras, sucesso a todas que acompanham também. E você sempre minhas impostoras aqui também. com certeza. É isso então, pessoal. Próximos episódios, vou atualizando lá no Instagram, então se você não segue, também segue, começa a seguir. E importante, já quero deixar claro que vocês ainda vão me ver falando muito no plural, eu não consigo falar no singular. Então, quando eu falei aqui agora, se você ainda não segue, aí eu ia falar, se você ainda não segue a gente, então me deem um tempinho, tá? Entendam que isso aí é uma fase para mim também, eu ainda estou assimilando as coisas, então tenham paciência comigo também. Mas uma coisa que sempre vai ser no plural, sempre, independente se eu estiver aqui sozinha, se tiver outra pessoa, se a Tá voltar, independente do momento, é o nosso encerramento, que é seguimos juntas, juntas todas nós, juntas todas essas mulheres maravilhosas que estão aí lutando para serem as impostoras. Sempre. Seguimos juntas.